Boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais uma reunião de liderança da equipe Decole. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que nós começamos há 2 semanas atrás. A gente vem falando muito sobre anotar os nossos números para que a gente possa acompanhar o que estamos fazendo e onde que nós podemos melhorar. Mas antes da gente retomar esse assunto semana retrasada, da semana passada, eu queria dar dois recados. O primeiro deles, pode ir, Elcio. Nós vamos ter uma promoção de cadastro da nossa equipe, tá? Então, eu estou aqui com o kit Aroma Touch. Ai, peraí, canetinha. Aroma Touch, daquele mini, sabe, de 2,5 ml. E o top cadastrador do mês da nossa equipe vai ganhar esse kit esse mês de agosto, tá? E a gente entrega no mês de setembro, a gente espera o fechamento do sistema, porque às vezes tem boleto, né? E fica sempre para o mês seguinte. A hora que fechar o sistema, a gente vê quem foi o vencedor, divulga aqui na reunião, e aí, se for aqui de São Carlos, eu encontro para tirar foto, se não for, a gente envia pelo correio, ou se for em São Paulo, a gente está indo lá todo mês fazer reunião, a gente também entrega pessoalmente, tá certo? Ah, ativando o modo competitivo. Esse não é sorte, né, Nath? Esse não é sorte. Esse vai ser ali no Esse eu não desafio de posso ser. contar com a minha sorte, vai ter que ser no. Não, pode ter sorte de fazer cadastro, né? De atrair cadastro. Isso pode ter, né? Então, então o top cadastrador vai ganhar, tá? Só que tem um detalhe: para ganhar tem que ter no mínimo 3 cadastros de 100 pontos ou mais. Se tiver mais de um, com o mesmo tanto de cadastro, então vamos supor que duas pessoas tenham três cadastros, a gente vai ver a soma dos pontos, tá? Então, se uma fez um cadastro de 100, um de 120, outro de 100, somou 320. Se a outra fez três de 100, vai ganhar que somou 320, tá? Então, a que tiver mais cadastros e a soma do cadastro, se tiver empate, é a que tiver maior pontuação. Tá certo? Então, bora lá cadastrar, aproveitando, pode ir para o próximo, Elcio, o nosso Clube Diamond, porque o Clube Diamond dá óleo essencial de brinde, tá? Quem quiser fazer classe, reunião, eu coloquei hoje um pouquinho para vocês do resumo do nosso Clube Diamond do mês de julho, tá? Julho não foi um mês excepcional de cadastro, nossa equipe deu queda de cadastro, mas ainda assim nós batemos a meta do Clube Diamond. E esse mês de agosto promete ser bom. Eu acredito que vem coisas boas por aí da do Terra. A gente vai ter a campanha de incentivo para o Top Cadastrador e nós temos os brindes do Clube Diamond. Então, quem quiser marcar já a classe, eu sei de cabeça assim, eu lembro que tem a do dia 29 lá na Glade, que vai ser em Guarulhos, né? Não lembro de cabeça quais são as classes que tem. Eu sei que eu tenho Araraquara dia 22 também, mas eu não lembro de cabeça já os eventos que nós já temos marcado, tá? Me manda mensagem no WhatsApp para a gente ir reservando a agenda, tá? Senão, às vezes você marca com alguém, eu não tenho agenda, aí você pode fazer sozinho, mas a gente pode fazer junto também, se tiver reservado na agenda, ok? Aproveitem o Clube Diamond, gente. Essa promoção de cadastro esse mês ganha Grapefruit. Grapefruit, para quem não sabe, é um óleo essencial que ajuda muito na questão de alegria, prazer, todos os benefícios do óleo cítrico, mas ele tem uma característica interessante. Ele reduz vontade de comer doce porque ele ajuda a controlar a glicemia no sangue, tá? Então, se vocês conhecem pessoas diabéticas ou pré-diabéticas, é um óleo essencial que, inclusive, vocês podem oferecer, tá certo? Então, vamos lá para o nosso assunto, começar a nossa reunião. Eu quero trazer aqui, a semana passada, nós falamos um pouquinho sobre os áudios que vocês enviaram para o Elcio, trazendo sugestão, falando que vocês tinham feito, né? E eu pedi, quando cadastrei na do Terra como cliente, foi exatamente meu brinde, Grapefruit. Olha que legal, Nath. Você vai poder contar isso para as pessoas que você
estiver prospectando. Fala que você entrou com ele e ganhou esse óleo essencial e a pessoa agora tem a oportunidade de ganhar também. Então, eu pedi na semana passada, eu pedi para que vocês escutassem os áudios de vocês, que vocês enviaram para o Elcio, e que a partir daí vocês criassem o hábito de ouvir o próprio áudio quando vocês enviam um áudio falando alguma coisa para a liderança, tá? Vocês fizeram? Vocês anotaram as percepções? E dessas percepções, vocês fizeram alguma ação? Lembra que eu falei para vocês que uma das minhas percepções era o tanto de desculpa que eu dava para não fazer post na rede social? O tanto que eu justificava? E não que as justificativas não fossem verdade, elas continuam sendo. É bem desafiador para mim, eu preciso encaixar isso numa rotina que já é corrida, eu não gosto de fazer, eu me sinto mal, eu sou perfeccionista, parece que está tudo ruim, sabe? Tudo isso continua acontecendo, mas eu me desafiei. E eu coloquei um post por dia, todos os dias, desde a segunda-feira da semana passada. Já são 8 dias consecutivos colocando post na internet. Só que para isso eu tive que fechar os olhos para o meu perfeccionismo, porque não é nem sobre estar bom, não é nem sobre o conteúdo ser interessante, é sobre fazer. Tá? Então, o meu desafio num primeiro momento foi de fazer aquilo que é desafiador para mim. À medida que eu for postando, eu acredito que eu vou tanto melhorando a qualidade dos meus posts, aprendendo a editar vídeo e vai ficando mais fácil, eu vou adquirir uma nova habilidade, talvez. Ou, se eu não adquirir uma nova habilidade, no mínimo, o raciocínio de pensar para criar esses posts eu vou ter. E aí sim faz sentido eu contratar uma social media para fazer os posts para mim, se eu conseguir dar conta de produzir conteúdo para ser colocado nas redes sociais. Porque eu já contratei social media 3 vezes e foram 3 fracassos, tá? Por quê? É culpa delas? Eu nem gostei muito das que eu contratei, tá? Mas eu sei que não é culpa só delas. Muito foi responsabilidade minha por não gostar de fazer isso, não ter habilidade e não querer me desafiar. Então, se vocês não escutaram, vão lá, escutem os áudios de vocês, percebam aonde vocês mais justificam e faz alguma ação em cima daquela justificativa que vocês estão dando, tá certo? Próximo, Elcio. Outra coisa que nós combinamos na semana passada, fazer as anotações dos números das prospecções. Elcio, consegue ver qual áudio está aberto e fechar para mim? Então, o número das prospecções que vocês fizeram, quantidade de prospecções que vocês fizeram na semana passada, quantidade de amostras, de vendas, de convites, de apresentações e de cadastros. Eu espero que vocês tenham feito essas anotações. Por quê? Porque agora, com esses números, nós vamos calcular a meta de agosto. Tá? Próximo, Elcio, por favor. Então, com base nos números da semana passada, nós vamos. É, 780 é o normal, Elcio. Não é 780. 780 é o normal. O kit Aroma Touch. É o normal. Esse é o mini, tá? Deve ser uns R$ 400, mais ou menos. Então, o planejamento da meta de agosto, para quem tem esses números, tá? Já pode usar agora para fazer o planejamento de agosto. Com base nas anotações de poder de três, então, qual foi o nível de poder de três que vocês atingiram em julho? Já está na equipe há mais tempo, que já vem trabalhando há mais tempo, pega os 3 últimos meses. Qual foi o nível de poder de três que vocês bateram nos últimos 3 meses? Qual foi a qualificação que vocês bateram nos últimos 3 meses? E quais são os números de vocês da última semana? Do que a gente viu lá, de prospecções, de amostra, de venda, tá?
Com isso, vocês já começam a ter um número, um norte para calcular a meta de vocês para o mês de agosto, tá? E aí você já pode definir quantos contatos ou amostras você vai fazer por dia no mês de agosto. Tá? Então, coloca aí um número para você fazer de contato ou amostra que você vai entregar por dia no mês de agosto. A amostra não precisa ser só amostra dada, não, tá? Pode ser venda também, tá? Porque dependendo da quantidade de amostras, nós fomos lá no resumo do Clube Diamond e vimos que para a gente aumentar o resultado da equipe, nós temos conversão boa no Clube Diamond. O que que precisa para aumentar? Quantidade de contato e quantidade de classe. Então, ou vocês colocam mais gente dentro de uma mesma classe, ou vocês fazem mais classes menores, tá? Porque a conversão tá boa, o problema não é fechamento. O problema para aumentar, ou o desafio para aumentar, é a prospecção, a venda, né? Ou a amostra, o acompanhamento e o convite. Aí vocês vão analisar em qual dessas fases você precisa melhorar, porque esse número eu não tenho no Clube Diamond. Ah, esse número eu tenho os meus, só pessoais, mas o do Clube Diamond, da equipe, eu não tenho. A não ser que vocês queiram me passar o que. Aí vocês passam para o Elcio. Se vocês acharem que a gente pode avaliar isso junto, ok. Mas aí vocês passam esse número para o Elcio, ele vai planilhando lá. E aí a gente pode até avaliar quantos convites vocês fizeram, quantos contatos, né? Para a gente chegar aonde que a gente pode exponencializar. Tá certo? Quando vocês começam a fazer a entregar amostra, fazer contato, isso é um número que vocês têm controle de quantos contatos e amostras vocês vão dar, vocês têm controle. O que talvez vocês não tenham tanto controle é quantos convites vocês vão fazer. Isso exige um acompanhamento, exige que a pessoa tenha um impacto com óleo essencial e aí então vocês convidam para a classe. Quantas classes vocês vão fazer, vocês também têm controle. Então, põe essa meta de quantos contatos e quantas classes. Já marca a data da sua classe ou das suas classes, até porque na apostila da hélice a gente dá duas opções quando a gente está fazendo convite, certo? Então, pelo menos duas classes sempre você já pode deixar marcada ao longo do mês. Marca suas classes, faz os seus contatos, entrega ou as amostras ou faz as suas vendas e convida. Quando a gente tem uma classe marcada, o senso de urgência aumenta, porque a gente tem que pôr gente dentro daquela classe que já está marcada, tá? E em quais dias serão as suas classes? Esses dias vocês podem me passar no WhatsApp para a gente organizar a agenda para eu estar presente junto com vocês nas classes, tá certo? Próximo, Elcio. Como que vocês podem fazer então os contatos e as amostras? Gente, ontem eu fui numa palestra, não era nem uma palestra da do Terra, tá? É uma palestra na minha filosofia de religião ali que eu acredito, e eu fui lá assistir a palestra. E trouxe, né, a palestrante lá trouxe dois dados para a gente. O primeiro deles é que uma a cada 8 pessoas estão sofrendo com questões emocionais. Uma a cada 8 pessoas estão sofrendo com questões emocionais. E uma em cada 4 pessoas tem distúrbio do sono. E é óbvio, né, que o distúrbio do sono pode dar questão emocional, a questão emocional pode dar distúrbio do sono. Então, muito provavelmente, essa uma em cada 4 aqui também está lá incluída no uma em cada 8. E a gente tem produto que ajuda nessa questão. É por isso que quando a gente fala ninguém quer óleo essencial, eu penso, ninguém é muita gente, porque tem muita gente sofrendo de problemas emocionais e de sono, que são coisas básicas, que o fato da gente não falar dos óleos essenciais para essas pessoas é uma omissão de socorro. E a gente não está falando de trabalhar com amostra.
Será que se a gente der uma amostra para a pessoa usar 2, 3 noites ali seguidas para tentar dormir melhor, ela, no desespero de dormir, ela não vai usar aquela amostra? Será que ela só não quer óleo essencial porque ela não conhece ainda da rede de relacionamento que você tem? Todo mundo já sabe que você vende óleo essencial que ajuda a dormir melhor? Sabe por quê? Quando a gente vai falando ali da escada da postura, né, onde a gente falou que o primeiro degrau é a reclamação, o segundo degrau é justificativa, o terceiro é o questionamento, o quarto é proposta do que eu me proponho a fazer e o quinto é a ação. Muitas pessoas ficam no segundo degrau da justificativa. Então, justifica o que não está conseguindo ter aquele resultado esperado. Na verdade, o que precisa trabalhar é a mentalidade. Por quê? A justificativa, quando a gente dá, passa a impressão de que eu já fiz de tudo e quem já fez de tudo não tem mais nada para fazer. E aí, olha que interessante uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês. Talvez a Natália sinta isso também, porque a Natália, assim como eu, já morou em São Paulo e no interior. Nessa palestra que eu fui, tinham aproximadamente 5.000 pessoas, tá? 5.000 pessoas. E aí eu tava com a minha irmã e eu falei para minha irmã assim, Lilian, percebe o seguinte, aqui deve ter aproximadamente 5.000 pessoas. A gente está falando que se a gente tivesse com óleo essencial de lavanda aqui, a gente teria só aqui dentro desse ambiente 1.250 pessoas para prospectar. Nem que eu e ela quiséssemos fazer isso, a gente daria conta. Tá? 1.250 pessoas em 2 horas de palestras na cidade de São Paulo. Quando finalizou a palestra, que estava todo mundo saindo, saiu uma multidão de gente. E eu fiquei observando que eu não conhecia ninguém naquele ambiente, com 5.000 pessoas, tá? 5.000 pessoas, eu não conhecia ninguém. E aí eu fiz um outro comentário com a minha irmã nesse momento. Falei, olha a diferença que é, essa é a principal diferença que eu sinto do interior para São Paulo. Eu estou num ambiente onde nós temos aproximadamente 5.000 pessoas e eu não conheço ninguém. Se eu for no interior, num lugar que tem 50 pessoas, eu vou conhecer pelo menos umas três, tá? E por que que eu estou contando isso para vocês? Porque a gente usa justificativa para justificar tudo, né? E o que que acontece muitas vezes na equipe? As pessoas do interior falam que São Paulo é mais fácil porque tem muita gente. E as pessoas de São Paulo falam que o interior é mais fácil porque as pessoas se conhecem, tá? E aí eu te pergunto, o que que é mais fácil? O que que é mais fácil? Eu já vivi as duas realidades. Eu posso dizer para vocês o que é mais fácil? Mais fácil é aquilo que a gente acredita. Se a gente acreditar que é fácil, vai ser fácil. Se a gente acreditar que do outro jeito é mais fácil, a gente vai ficar justificando a dificuldade, tá? Então, olha agora para tua rede de contatos, porque eu tenho certeza que tanto você que está aqui no interior, quanto você que está em São Paulo, não falou nem com a tua rua inteira ainda. Independente de ter muita ou pouca gente. Quem mora em condomínio não falou com condomínio, quem mora em prédio não falou com prédio, quem mora em casa não falou com as pessoas da rua. Eu tenho certeza disso. E aí, se é uma verdade que uma em cada 4 pessoas sofrem com distúrbio do sono, se morar 400 pessoas na sua rua, você tem 100 para falar. E aí, a hora que a gente olha para isso e começa a enxergar oportunidade, a gente começa a agir. A gente tem desejo de ajudar. Por quê? Porque aí a gente se pôs no caminho da execução, da proposta, de falar como que eu posso ser útil nesse mundo onde tanta gente está sofrendo de distúrbio do sono, eu tendo óleo essencial que ajuda essas pessoas.
Põe isso na sua mente e no seu coração nesse momento. Anota o nome de todo mundo que você conhece e vá conversar com essas pessoas. Conta isso, fala, gente, eu estava numa reunião onde falou que um quarto da população tem distúrbio do sono. Você conhece alguém que tem distúrbio do sono? Pode ser que a pessoa te responda, eu tenho. Ah, sério? Você sabia que eu trabalho com óleos essenciais? Você já conhece óleos essenciais? Se a pessoa começar a se esquivar, porque ela acha que você vai vender alguma coisa para ela, você já emenda falando: você quer testar uma amostra de óleo essencial e me dar a sua opinião? Seu feedback vai ser muito importante para mim. Aí a pessoa pode ser que se abra, não tenta vender logo de cara. Eu estava falando com o Elcio um pouco antes de entrar aqui na reunião, né? Que a gente não vende óleo, a gente resolve problema. Lista quais os problemas que você resolve, porque aí a sua mente vira um radar de buscar pessoas que têm aquele problema que você resolve. Sabe a história de quando você quer comprar um carro e você fala, ah, eu quero o carro XPTO na cor vermelha? Você só vê o carro XPTO lá na rua porque o seu cérebro focou naquilo. A hora que você falar, eu quero encontrar 10 pessoas que sofrem de distúrbio do sono, que eu vou ajudar essas pessoas com os óleos essenciais, a sua mente vai virar um radar de olhar para quem está sofrendo com distúrbio do sono. E aí não importa se você está em São Paulo com tantos milhares de habitantes, se você está no interior onde todo mundo se conhece. Você vai achar essas pessoas. Pode falar, Nath. E além disso, de realmente do carro é muito verdade. Que você começa a ver só aquele modelo na rua e você nunca via. Mas é aquela questão também que as pessoas na parte de vendas, de comprar e de querer, o Joel, o pessoal, eles falam muito isso. Você vai vender o que ela quer e vai entregar o que ela precisa. Então, no nosso mundo, a pessoa não quer comprar um óleo essencial. Ela quer dormir melhor. Ela não quer comprar um óleo essencial, ela quer ficar menos ansiosa, menos estressada. Então é a gente focar nessas questões. Ó, ela não quer óleo essencial, ela quer uma coisa que resolva o problema dela. E a gente tem a solução. Mas aí a gente encontrar um meio de oferecer a solução. E não é falando óleo essencial, que ela não vai assim de cara. Não. Ela precisa perceber que resolveu o problema dela. A gente sabe que é com óleo essencial. Mas ela não compra óleo essencial, ela compra dormir melhor. Ela É. compra estar menos estressada. Vendedor não vende produto, ele resolve problema. Um bom vendedor resolve problema, resolve dor, tá? Então, quando a gente muda esse ponto de vista, em vez de pegar lá os óleos do estoque só e falar, vou desovar esses óleos, você até pode ir ali com quem você já conhece, falar que você está com uma promoção, mas promoção por promoção não vende. Por que que eu sou tão assertiva nas bogos? Eu já falei isso para vocês, como que eu vendo bogo? Eu não vendo bogo mandando mensagem, fulano, compra a lavanda, ganha peppermint. Eu mando mensagem falando, oi, fulano, tudo bem? Nossa, lembrei de você hoje. Você comentou no dia tal que você estava com problema de dormir. Você acredita que veio uma promoção da Doterra justamente com óleo essencial do óleo essencial para insônia? Tá? Quando o fulano já é meu cliente, que ele já confia em mim, ele compra a promoção, mas é porque ele já está confiando em mim. Ou eu já dei uma amostra, ou eu já mostrei que alguma coisa eu poderia agregar na vida dele, tá? Então, faz essa lista das pessoas que você conhece, encontra os 25% das pessoas que sofrem de distúrbio do sono perto de você. E encontre os 12,5% das pessoas que sofrem de. Eu acho que esse número está até errado, uma a cada 8. Eu acho que deve ser um número maior ainda de pessoas sofrendo de distúrbio emocional. Eu copiei sem pesquisar, tá? Eu posso até buscar esses números e colocar para vocês lá no grupo, porque muita gente sofre por questões emocionais hoje, seja
ansiedade, diz que quem lidera a lista é depressão e em segundo vem ansiedade, tá? Mas tem pessoas com ansiedade, com depressão, com pânico, com bipolaridade, enfim, a gente vai começar a abrir aí um leque de questões emocionais que a gente pode trabalhar com os óleos essenciais, tá? Próximo, Elcio. Então, eu trouxe essa dica aqui para vocês, porque às vezes a gente fica falando tanto ali do Pipes, falando ali do Pipes, e não traz uma dica prática. Então, eu trouxe um exemplo de qual público que a gente ajuda a resolver problema para que vocês saiam daqui focadas, sem abrir muito leque, tá? O foco essa semana vai ser trabalhar com óleos essenciais para ansiedade e sono. E se a gente for ver, são os mesmos, né? Lavanda, laranja, balance. Então, coloca esse foco aí e já faz a sua lista para amanhã começar essas prospecções, tá? Pessoas com perfil empreendedor, percebam o seguinte: quando vocês começarem a abordar essas pessoas, trazendo números de quantas pessoas compram remédio para dormir, não precisa ir muito longe. Marta, na sua casa, o cadastro que foi feito, qual foi a queixa da mulher? Ela não dorme. Ela não dorme, ela dorme 4, 5 horas. Aí a outra respondeu: eu também durmo 4, 5 horas. Na classe que nós fizemos sábado, tá? Agora percebam o seguinte: se vocês começam a fazer essa abordagem e nas pessoas que vocês vão abordar, vocês abordam uma pessoa com perfil empreendedor, que está lá no 5, 6 ou 7 na lista de contatos da hélice de perfil de empreendedor, e essa pessoa olhar os números e falar: esse óleo essencial ajuda as pessoas a dormirem, e você falar ajuda, a pessoa que tem perfil empreendedor, ela vai querer não só para ela usar o óleo essencial, mas ela vai perceber ali uma oportunidade de ela divulgar os óleos essenciais. E aí é onde acontece a mágica da duplicação. Entenda uma coisa: enquanto vocês estiverem só vendendo óleos e não recrutando líderes na equipe de vocês, não existe crescimento. Existe renda extra limitada, porque aí continua trocando hora por dinheiro, tá? Não tá tendo escala. A partir do momento que começa o processo de duplicação, é onde a gente cresce o negócio. Então, quanto mais pessoas vocês falarem, e principalmente se vocês estiverem classificando na apostila da hélice, a chance de achar duplicadores é maior. Mas vocês só vão conseguir passar essa visão se, próximo, Elcio, se vocês acreditarem. Então, o que precisa fazer para atrair pessoas com perfil empreendedor? A primeira coisa, pessoas com perfil empreendedor quer estar do lado de pessoas de sucesso. Ouçam os áudios de vocês para entender se os áudios são mais de justificativa ou se os áudios são de solução. Porque para atrair perfil empreendedor, não pode estar só justificando. Porque eu moro em São Paulo, se eu morasse no interior, todo mundo se conhece. Porque eu moro no interior, se eu morasse em São Paulo, teria mais gente. Porque ninguém quer. Porque todo mundo acha o óleo caro. Porque as pessoas estão sem dinheiro. Porque julho todo mundo está de férias. Quando existem muitas justificativas, primeiro que o olhar não está para o crescimento, o olhar está para desculpa. Segundo que pessoas que querem crescer vão se aproximar de pessoas que são otimistas e que estão crescendo. Então, o primeiro passo é não justificar. É começar a fazer. Faz, tá? Reconheça e comemore cada resultado financeiro que vocês tiverem, por menor que ele seja. Você quer ver me destruir como líder? Eu falar para a pessoa: fulano, que legal, você bateu uma qualificação tal, poder de três tal, você ficou feliz com o seu bônus? E a pessoa olhar para mim e falar assim: ai, mas é tão pouco. Isso me acaba, gente. Por quê? Porque eu falo: tá, é pouco, mas é um começo, né? E aí eu vou trabalhar ali a visão dela do quê? Reconheça o que você tem, para que o universo possa te mandar mais.
Se você não estiver reconhecendo o que você tem, o universo fala, mas ela não viu nem o que ela tem ainda, como que eu vou mandar mais? Capaz que tira, tá? Capaz que o universo tire. Então, comemorar é importantíssimo. Vamos deixar combinado aqui. Eu falo para as meninas que estão entrando nas prospecções, né? Gente, olha, vamos deixar os microfones mutados, a gente vai fazer as prospecções, mas se sair venda aí cadastro, abre o microfone e comemora com a gente, tá? Por quê? Para a gente pegar o hábito de comemorar as pequenas conquistas. Quando a gente comemora as pequenas conquistas, existe uma mágica ali no cérebro, do cérebro entender que a gente tem ganho, e quando o cérebro ganha, ele quer ganhar mais. E aí a gente começa a pôr o olhar de onde a gente pode fazer dar certo. Então, comemore as conquistas. Assista a treinamento de líderes grandes na do Terra. Por quê? Ambiência é tudo. A gente vai aprender com quem já trilhou o caminho. A gente está num modelo de negócio onde as pessoas à nossa volta às vezes minam a nossa energia, inclusive a nossa equipe. Às vezes mina a nossa energia, tá? Se a gente não se abastecer de coisas positivas, a gente vai encolhendo, desanimando. Para que isso não aconteça com você, esteja sempre ouvindo coisas boas e positivas que já chegaram onde você gostaria de chegar. Para o cérebro entender que isso é possível, porque aí você vai lá para o terceiro item, que é destravar a crença no negócio. E aí você está pronta para chegar no Premier. Porque se não tiver crença no negócio, o máximo que você vai chegar é no Elite, que é a crença no produto. Às vezes a gente acha o produto muito maravilhoso, e ele é, tá? Só que aí a gente só fica com crença no produto. A gente vai até no máximo Elite com crença no produto. Para chegar no Premier, que é o primeiro nível que começa ali na liderança, a gente precisa ter crença no negócio. E a gente só adquire crença no negócio quando a gente comemora os nossos resultados, porque se a gente não estiver feliz com o nosso resultado, é como se o negócio não fosse bom, tá? Então, quando a gente começa a comemorar os nossos resultados, por menor que eles sejam, quando a gente ouve tanto, tanto, tanto líderes falando que chega, que faz, que conquista, a gente começa a tomar aquilo como verdade, destrava a crença, mudou a mente, e aí sim a gente está pronto para avançar, tá? Então, além de fazer as atividades geradoras de renda, é importantíssimo a gente fazer esses três passos, tá certo? Próximo, Elcio. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Gente, se tudo isso que a gente tá falando fizer sentido para vocês, eu sei que aqui tem gente que trabalha, tá? É o caso, eu tô vendo aqui a Joana, eu sei que tem um trabalho ali todos os dias, não consegue, a Cris também talvez não consiga, a Gleide hoje entrou um pouquinho, mas quem conseguir estar junto com a gente às 14 horas, lembra da ambiência, tá? Aí, às vezes vocês entram e falam, nossa, mas é muito chato, fica todo mundo mudo. Não é para conversar, é para ter um compromisso de fazer prospecção. É um compromisso seu com o seu negócio. De todos os dias naquele horário. Faz diferença, né, Paty? Por quê? Porque a gente sabe que está todo mundo ali prospectando, tá? E aí começou, olha como é tão certo isso, né? Que primeiro dia veio eu e a Paty, segundo acho que também veio eu e a Paty, no terceiro veio a Natália, depois já veio a Marta, hoje veio a Natália e a Gleide. Então percebe que o fato de começar, o líder, ele vai na frente, abrindo o caminho para a equipe. O fato de você começar, às vezes você vai ter a sensação de que você está sozinha. E a liderança é um lugar isolado mesmo. Às vezes parece que ninguém está com você. Mas tenha certeza de uma coisa: quando você achar que você está sozinha, está cheio de gente te observando. Você está sendo exemplo para um monte de gente.
que só está vendo se vai dar certo. E se começar a dar certo, essas pessoas se animam em te acompanhar. Agora, se como líder você não começar, não adianta esperar ter uma equipe grande para começar. Você não vai ter uma equipe grande se não começar, mas você precisa começar para ter uma equipe grande. Então, venha nas prospecções das 14 horas. Eu falei que eu não ia chamar ninguém, eu não vou mesmo mandar uma mensagem no particular, não vou falar fulana, ciclana, você não vai entrar na prospecção. Não, eu não vou fazer isso. Mas se você não consegue organizar a sua agenda, olha, deixando claro mais uma vez, eu não estou dando esse recado, por exemplo, para a Joana, que eu sei que ela tá no CLT e ela não consegue. Exemplo, tá? Estou dando exemplo da Joana, mas quem não consegue, tá tudo bem, tá? Agora, se você não tem um compromisso fixo nesse horário e você não consegue organizar a sua agenda, para estar no momento de prospecção de 1 hora na semana, você precisa pensar como que você vai fazer esse negócio dar certo. Talvez você tenha alguma outra ideia, tá tudo bem, tá? Se não, marque esse compromisso de você com o seu negócio e venha fazer prospecção às 14. Se não quiser vir, tá tudo bem. Marca um horário seu que fica melhor para você dentro da sua rotina, mas faça as prospecções, tá certo? E agora, essa semana em especial, pensando nas pessoas que têm distúrbio do sono, ansiedade, depressão, pânico, enfim, o que nós falamos lá nos slides anteriores, tá certo? Próximo, Elcio. Então vamos para o desafio, porque tudo isso foi teoria, né? Agora vamos lá para a prática, né? Para colocar a mão na massa. Primeira coisa, a sugestão é que vocês listem façam uma lista de 25 nomes para essa semana, não é para o mês de agosto, não, tá? Para essa semana, de pessoas com problemas emocionais ou distúrbio do sono. 25 nomes. Por que que eu coloquei 25? Porque eu estou pensando aí de 5 nomes por dia para abordar. 5 nomes por dia. Como hoje não abordou, vai ser de amanhã até sábado, tá? 5 nomes por dia para abordar com distúrbio do sono ou ansiedade. Se você não conhece 25 pessoas, veja com quem você vai falar e peça para essa pessoa te indicar uma, duas, três, 5 pessoas que ela conheça que tem esse distúrbio do sono ou ansiedade. Segundo passo, então você fez a lista lá dos 25 nomes, você pode até classificar se essas pessoas têm ali o perfil de liderança ou se vão ser clientes, tá? Vai lá, faz a classificação da lista e começa a entrar em contato com essas pessoas. Ofereça uma amostra ou faça uma venda. Se você perguntar para a pessoa se ela conhece óleo essencial e ela se abrir para você contar sobre o óleo essencial, você pode fazer a venda, tá? Se não, oferece uma amostra. Oferece uma amostra e fala que você só precisa de um feedback dela. Porque a pessoa que não dorme, se ela dormir com óleo essencial, ela não só vai te dar o feedback, como ela vai virar teu cliente. Tá certo? Então vai lá, faz a lista, entre em contato, oferece a amostra ou faz uma venda. Acompanha. Acompanhou, deu um resultado de impacto na vida dela, convida ela para uma apresentação, tá? Convidou para apresentação da data da classe que vocês já vão deixar marcada hoje, né? Vocês vão me passar até no WhatsApp. Na data da classe que vocês deixaram marcado, vocês vão convidar para essa classe. Pode ser 1 a 1, pode ser em grupo, do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Fez sentido para ela a apresentação, você cadastra. Cadastrou, começa a acompanhar. Isso é o PIPES. Lista, preparar. Entrar em contato, aliás, lista e até dar a amostra é o preparar. Aí você vai para o convite, apresentação, cadastro e acompanhamento. Isso é o PIPES, tá? Tudo bem para vocês? Depois a gente vai pôr essa apresentação no grupo. Não precisa nem se preocupar em marcar o que vocês vão fazer. Depois o Elcio vai pôr lá no grupo e vocês pegam lá o que precisa fazer, tá?
E por que essa proposta de fazer, sair daqui com esse desafio, com uma meta mesmo para cumprir de prática, tá? Pode ir para o próximo, Elcio. Porque seu negócio não cresce na velocidade das suas ideias, mas das suas ações. A gente pode ser muito criativo e ter muitas ideias, muitas boas intenções, mas se essas ideias e boas intenções não forem colocadas em movimento, de nada elas servem. Só vai estar aqui em obesidade mental que a gente tem de conhecimento, de saber, mas que a gente não põe a serviço do mundo, tá? Então, coloque as suas ideias no papel, materialize isso com ações e faz o que você disse que ia fazer. É dessa forma e de passo em passo de fazer isso todos os dias que você vai ficando bom nesse negócio, e o negócio vai crescendo e você vai crescendo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Não deposita as expectativas de vocês nem na equipe de vocês e nem nos clientes que vocês estiverem falando. Faz a sua parte na confiança de que as coisas vão acontecer. Porque se você fizer com paz no coração e não na pressão de eu tenho que fazer, mas com paz no coração, com o sentimento de que você está contribuindo com a vida das pessoas, as pessoas certas vão aparecer no seu caminho. Porque tem muita gente precisando do que a gente tem para oferecer. E o próprio universo, pela física, lei da física quântica, dá um jeito de colocar, juntar, como se fosse um imã, a gente que tem a oportunidade e a pessoa que está precisando daquela oportunidade, de alguma forma a gente vai se encontrar e isso vai funcionar. Tá certo? Mas se coloquem em movimento para que isso possa de fato acontecer na vida de vocês. Tudo bem? Gostei da obesidade mental. Às vezes a gente fica, né, Marta? Muita coisa na cabeça, assiste muitos treinamentos, mas não entra na ação, tá? Às vezes acontece. Pode tirar o compartilhamento, Elcio? A gente tem 5 minutinhos se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Acho que os microfones estão funcionando agora, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta, fique à vontade.